Olá, pessoas que acompanham aqui o nosso canal. Dando continuidade a essa série de vídeos que eu intitulei Apostolando, hoje nós iremos falar sobre Filipe. Quem foi Filipe? Filipe foi um apóstolo de Cristo, Marco. Diz a tradição que através de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha 2 filhas e teria realizado muitos milagres, inclusive revivido, não ressuscitado, assim como Lázaro, um defunto em Hierápolis. Não deve ser confundido com São Filipe o Evangelista, o diácono, que evangelizava Samaria de acordo com a história relatada no livro de Atos. Mas, para abordarmos o assunto sobre quem foi Filipe na Bíblia, primeiramente é necessário saber que o Novo Testamento menciona 4 pessoas diferentes com esse mesmo nome. 2 deles estão relacionados à casa de Herodes, o Grande, enquanto os outros 2 estão diretamente ligados à igreja primitiva, sendo um o apóstolo e o outro Filipe o Evangelista. Neste vídeo, conheceremos a história de todos os 4 personagens bíblicos com esse nome. Antes, quanto à etimologia, o nome Filipe significa amante de cavalos, vindo do grego Filipos. Os filhos de Herodes, com o nome Filipe, começando pelos descendentes de Herodes, o primeiro Filipe era filho de Herodes o Grande e Miriane, filha de Simão, o sumo sacerdote. Segundo Flávio José, durante algum tempo, esse Filipe foi contado como o próximo na linha de sucessão de Antípatro, mas acabou que ele não chegou realmente a reinar e viveu como um cidadão comum em Roma. Ele também é chamado de Herodes por alguns historiadores, como o próprio José. Isso parece plausível, pois muitos membros dessa família possuíam esse nome, o que acabava tornando quase que obrigatório um nome adicional. No caso, Filipe, ele foi um nome adicional. Ele foi casado com Herodias, que acabou abandonando-o para se casar com Herodes, seu irmão. O outro Filipe, o tetrarca, também foi filho de Herodes o Grande, com sua 5ª mulher, Cleópatra de Jerusalém. Ele governou a tetrarquia de Gualanite, Traconite, Auranite, Balanéia e Itureia. Foi nomeado por Augusto e governou 37 anos. Segundo Joséfo, ele exerceu um governo moderado e justo, ganhando o reconhecimento de seus súditos por sua benevolência e também se distinguindo do restante de seus parentes. Ele foi o primeiro governante judeu a imprimir as efígies dos imperadores romanos em suas moedas. Esse Filipe casou-se com Salomé, filha de Herodias, primeira mulher do outro Filipe, já citado. Ele reedificou Pânias, em Cesareia de Filipe, e deu o nome de Júlia de Betsaída, em homenagem à filha de Augusto. A confusão entre Filipe apóstolo e Filipe evangelista. Na verdade, muitos cristãos não sabem que existe diferença entre o Filipe apóstolo e o Filipe evangelista e acabam confundindo os dois, juntando a história distinta de ambos em uma única história. Esse equívoco não vem de hoje. Já há relatos da época dos pais da Igreja, onde se nota essa confusão. Eusébio e Clemente de Alexandria foram 2 que parecem ter confundido os Filipes. Apesar disso, claramente podemos notar que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, teve a preocupação em fazer a correta distinção entre ambos. Um texto
interessante sobre essa questão está no capítulo 8 do livro de Atos. Após a morte de Estevão, Lucas narra nesse capítulo que houve grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. No versículo 1, ele descreve que todos, prestem bem atenção, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. No versículo 4, somos informados que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Já no versículo seguinte, encontramos a informação de que Filipe estava indo a uma cidade de Samaria. Perceba a evidente distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nessa dispersão estava Filipe, que aparece no versículo 5, que obviamente não é o Filipe apóstolo, já que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Vamos ver agora as biografias dos Filipes, o apóstolo e o evangelista. Vamos começar falando sobre a vida do evangelista. Filipe, o evangelista. Filipe o evangelista foi um dos 7 homens escolhidos como diáconos da igreja de Jerusalém. Devido à perseguição contra a igreja liderada por Saulo de Tarso, após o martírio de Estevão, Filipe estava entre os cristãos que se dispersaram fugindo de Jerusalém para as regiões da Judéia e Samaria. Em Samaria, Filipe se destacou na evangelização. Durante sua pregação do evangelho, muitos milagres ocorreram e demônios foram expulsos. Então houve grande alegria naquela cidade e muitas pessoas foram batizadas. As notícias do trabalho evangelístico realizado por Filipe chegaram até os apóstolos em Jerusalém, que acabaram enviando para lá Pedro e João. Mais tarde, Filipe, seguindo a ordem de um anjo do Senhor, partiu em direção ao sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ali ele encontrou um eunuco etíope, a quem orientou acerca da fé em Jesus, anunciando o Evangelho de Cristo, explicando uma passagem do livro de Isaías. Após batizar o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou repentinamente Filipe, de modo que o eunuco não o viu mais. Filipe então foi arrebatado pelo Espírito até Azoto, onde anunciou o Evangelho em todas as cidades até chegar em Cesareia. Acredita-se que Filipe, por ser um judeu helenístico, ou seja, que falava grego, tenha desempenhado um papel importante entre a igreja de Jerusalém e as regiões vizinhas. Muito provavelmente, Filipe fixou residência em Cesareia, onde mais tarde hospedou inclusive o apóstolo Paulo e Lucas. Filipe era conhecido como o evangelista, possivelmente para distingui-lo de Filipe o apóstolo, como já vimos anteriormente. Mesmo com Lucas tomando todas as precauções para que o apóstolo e o evangelista não fossem confundidos, a confusão acabou ocorrendo. Filipe era pai de 4 filhas virgens que profetizavam. Nos poucos relatos que temos sobre ele, podemos perceber o quanto Filipe trabalhou em prol da pregação do Evangelho, desempenhando um papel muito ativo na igreja primitiva. Filipe, tal como os outros diáconos, é descrito na Bíblia como sendo um homem de boa reputação, sábio e repleto do Espírito Santo. Algumas tradições cristãs sugerem que Filipe tenha residido também em Trales, região sudoeste da Turquia, e se tornado bispo da igreja daquela região. Vamos ver agora sobre a vida de Filipe o apóstolo. Filipe o apóstolo. Filipe o apóstolo
foi um dos 12 discípulos de Jesus. No dia seguinte, ao chamado de André e Simão, o apóstolo Filipe foi chamado pelo mestre. Filipe também foi usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir ao Senhor. O apóstolo Filipe era de Betsaída da Galiléia, a mesma cidade natal de André e Simão. Acredita-se que se tratava de uma vila de pescadores, localizada na praia ocidental do lago. Ele é mencionado nos 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Embora os relatos sobre Filipe sejam escassos no Novo Testamento, ele aparece de forma mais destacada no Evangelho de João. Em João 6,5, Jesus perguntou a Filipe onde conseguiram pão para alimentar a multidão que havia se formado. A resposta direta dada por Filipe parece mostrar seu jeito prático e realista. Mais tarde vemos Filipe sendo abordado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que tais gregos se aproximaram de Filipe devido ao seu nome grego, Filipos. Ainda no Evangelho de João, Filipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai. Vê mesmo que ousadia, o homem queria ver Deus. Depois dessas poucas referências, pouco se sabe sobre Filipe, o que acaba dificultando ainda mais os registros sobre ele. É a frequente confusão sobre sua pessoa já citada anteriormente. É provável que, assim como Filipe o Evangelista, ele tenha tido, no caso, 2 filhas, o que acaba causando ainda mais confusão. Algumas tradições cristãs sugerem que o apóstolo Filipe evangelizou na Palestina e na Grécia, mas desenvolveu grande parte de seu ministério pregando o evangelho na Ásia Menor. Em Hierápolis, cidade que atraía muitos visitantes devido suas fontes termais, na região da Frígia, atual Turquia. Nessa cidade, Filipe teria sofrido um terrível martírio, talvez crucificado e apedrejado, e sido sepultado. Essa possibilidade é apontada por alguns estudiosos como uma possível explicação para o fato do apóstolo Paulo não ter escrito nenhuma carta à numerosa igreja de Hierápolis, que era vizinha de outras 2 igrejas, Colossos e Laodiceia, que receberam suas epístolas. Portanto, talvez a presença de um apóstolo, no caso Filipe, como líder da igreja de Hierápolis, tornou desnecessário que qualquer carta fosse enviada por Paulo a essa igreja. Há também tradições que defendem que Filipe teria evangelizado a Gália, região atual da França, porém não se sabe se de fato isso ocorreu ou se trata de um erro de escrita entre Galácia e Gália, ou até mesmo se o Filipe citado seja realmente o apóstolo ou o evangelista. Gente, que história surpreendente a história desses 2 homens. Isso me dá inspiração e vontade de fazer o que eles fizeram, de sair, evangelizar, de pregar o evangelho, falar da palavra de Deus e viver realmente uma vida cristã legítima. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem na paz, isso é só e tchau.